Tô aqui hoje com uma roupa do exército, enquanto meu macarrão vai cozinhando ali. Vamos ler hoje, né? Hoje é Provérbios 8, dia 8, Provérbios 8. Eu acredito que tá bem próximo do fim, sabe? E eu tenho uma sensação assim de que existem três vertentes, né? A pré-tribulacionista, a meso e a pós. Mas eu acredito que qualquer uma delas nós temos que guerrear, porque é o tempo todo, né? A guerra do bem e do mal. O tempo inteiro. Por isso que eu gosto dessas roupinhas assim, de exército camuflada. Quase que não sai. Senhor, mais uma vez aqui na tua presença para poder cumprir o nosso acordo, o nosso propósito. Que esse vídeo possa alcançar. Se esse vídeo alcançar uma pessoa, eu já fico feliz. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Capítulo 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos. Junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas. A entrada da cidade, portas adentro. Ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para ver os que têm discernimento, são todas as coisas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata, o meu conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Já viu aquelas pessoas que ganham na Mega Sena ou que ganham em Big Brother e depois quebram por falta de sabedoria? E essa sabedoria que a Bíblia fala em Provérbios não é uma sabedoria adquirida em livros, em estudos, mas é uma sabedoria vinda diretamente do alto, sabe? Eu tenho clamado muito por essa sabedoria. Eu tenho muito estudo, tenho muito conhecimento, amo ler, estou fazendo outra faculdade, mas sem sabedoria eu nada seria. A sabedoria e o discernimento, eles te guiam, eles, vai por aqui, vai por ali, sabe? Eles te livram, como a gente falou antes de ontem, da mulher leviana, né? De fazer empréstimos para pessoas. Tanta gente que eu vejo aí quebrando a cara, fazendo empréstimos, emprestando dinheiro. Outra coisa que eu aprendi também aqui na cidade de Caldas Novas, porque em Goiânia eu era acostumada a fechar pacote. Por exemplo, fazer um procedimento no salão, aí se fechasse pacote era mais barato. Aqui as pessoas dão muito cano, sabe? Eu tinha que ter orado antes de ter feito um negócio que eu fiz. Já tem tempo. E então aqui eu aprendi na base da dor que aqui em Caldas Novas a gente não fecha pacote com ninguém. Tá? Se eu tivesse clamado por sabedoria, não teria caído nesse golpe. Vamos lá? Eu, a sabedoria, moro junto com a prudência. Eu amo essa palavra prudência porque ela é diferente do medo, sabe? Tipo assim, eu tô machucada e eu moro no sobrado. Eu preciso subir e descer as escadas, às vezes 2, 3 vezes ou mais por dia. Eu não tenho medo de fazer isso, porque eu confio no Senhor. Ele fala que Ele dará ordem aos teus anjos para que nem mesmo teu pé tropece numa pedra. E até hoje eu não caí aqui, mas eu tenho prudência. Então, que é um cuidado especial. Então, a diferença do medo, que é um espírito, inclusive, que paralisa, a prudência protege. E tem o conhecimento que vem do bom senso.
Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a sua justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça, duradouras. Meu filho, é melhor do que o ouro e é melhor do que a prata. Eu acabei de falar, né? Não adianta ter dinheiro se não tiver sabedoria, acaba tudo. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes de suas obras mais antigas fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava ele. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fontes, as fronteiras do mar. Imagina Jesus, Deus, os céus e a terra, quando ele criou o mar lá, e a praia, que ele virou para o mar e falou assim, você vai vir só até aqui. Ele limitou o mar. Acho top demais imaginar sobre isso. Então a sabedoria estava lá desde antes disso tudo. E estabeleceu fontes para que as águas não violassem as suas... Acabei de falar sobre isso. Para que as águas não violassem as suas ordens. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E para o arquiteto, dia a dia, eu era o prazer. E eu me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. E a humildade me dava alegria. Ouça-me agora, meu filho. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo agride. Todos os que me odeiam amam a morte. É interessante aqui esse Provérbios 8, que ele fala da sabedoria, né? O sábio fala da sabedoria como uma pessoa, como se fosse uma pessoa mesmo, né? Porque fala lá, vai discorrendo, né? Eu estava mesmo, antes mesmo dele formar os céus e a terra, antes dele colocar as águas. Quem que é esse ele, né? É Deus. Então a sabedoria fala que estava junto com Deus, como se fosse assim uma terceira pessoa. Então eu imagino, eu, Marina, tenho para mim que a sabedoria é o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Nosso Deus ele é unitrino, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como Deus estava criando e está tecendo aqui que estava como se fosse com uma pessoa, creio que a sabedoria é o próprio Espírito Santo. Esse foi Provérbios 8. Tenham todos um bom dia. Um dia eu vou ter uma casa, eu profetizo em nome de Jesus, que eu vou ter um lugar assim para gravar e vai ser lindo por trás. E eu não vou estar com essa cara de doente que infelizmente hoje eu estou. Tenham todos um bom dia.